Também Agora, parece senador, ter. essas pessoas que estão ameaçando agora o presidente lá no Pará, ameaça de morte, inclusive, o senhor diz com razão, olha, uma vez apuradas as circunstâncias, é preciso punir com muito rigor, né? O que eu lhe pergunto é se não falta punição num andar acima, porque há meia dúzia de processos criminais aí correndo contra o Bolsonaro, que é, em última instância, o inspirador dessa difusão de ódio no país, né? E o Bolsonaro já foi considerado inelegível pela Justiça Eleitoral, mas do ponto de vista penal, do ponto de vista criminal, ainda há um déficit de punição. Não acha que, a essa altura, alguns processos já estão correndo há muito tempo, não deveria haver já uma posição do judiciário em relação ao Bolsonaro? Não é preciso punir o personagem que inspirou o ódio? Eu acho que sim, né? Nós tivemos uma distorção maior, que foi a presença do Aras na Procuradoria-Geral da República. Você acompanhou as dificuldades que nós tivemos na própria Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Fizemos uma investigação densa, profunda, com acompanhamento da sociedade técnica, né? Indiciamos o Bolsonaro em vários crimes e o Aras, em campanha para o Supremo Tribunal Federal, os isentou. Agora essas coisas estão voltando a ser investigadas em função de fatos novos. Então, o processo político, democrático, constitucional, infelizmente, colocou alguns entraves. Eu Agora, o mesmo, Aras O Aras está sendo cogitado para permanecer no cargo. Inclusive, o Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, e seu colega, tem defendido que ele seria uma boa opção para permanecer como procurador. O senhor acha isso? eu acho que cada um indica quem quer na medida do seu convencimento. Eu já tive a oportunidade de conversar isso, inclusive, em algumas oportunidades, com o Jacques Wagner. Eu tenho uma posição absolutamente contrária. Por quê? Pelos fatos que aconteceram e, sobretudo, porque ele se utilizou do seu cargo em uma circunstância dramática em que eu cumpri um papel como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito para tentar me intimidar, reabrir investigações que haviam contra mim sem fato novo, a me intimidar, a me colocar debaixo de medo, não é? E dessa forma eu pudesse não cumprir o papel que a sociedade esperava que eu cumpria. Senador, o senhor não Olha, votou pela Desculpa, Josias, recondução do desculpa, Aras? perdão, Quando o só Aras. para perdão, Josias, só para um ponto que o senador levantou é que é o seguinte, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, teria dito, inclusive foi registrado pela revista Veja, que ações que teriam sido movidas, né, inclusive por conta da CPI da pandemia, ações movidas contra Jair Bolsonaro seria um lixo. Como é que o senhor viu isso, essa declaração? Olha, mais do que tudo isso, eu apenas não votei no Aras para Procurador-Geral da República, mas eu fiz uma intervenção na própria sabatina dizendo o seguinte: eu sou oposição ao Bolsonaro, vou continuar sendo oposição, nós defendemos conceitos conflitantes, de modo que eu posso pedir pouco, mas eu me considero satisfeito com a nomeação do Aras e com o que o Aras tem feito no desmonte do Estado policial. Quem está dizendo que fora Aras, não votarei no Aras, direi um rotundo não, se alguém o indicar para ser sabatinado no Senado, é exatamente essa pessoa que fez essa declaração lá atrás. Mas o Aras, no cargo, não é? Ele não procurou absolutamente nada e não achou absolutamente nada, procurou apenas fazer campanha, usar a Procuradoria como uma escalada para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. E proporcionou ao Congresso, em função da importância do cargo de Procurador-Geral da República, um dos momentos mais lamentáveis e controversos. Para beneficiar o Aras, em determinado momento, a Comissão de Justiça do Senado Federal estava se recusando a fazer a sabatina do André. Quer dizer, coisas inimagináveis que, em plena democracia, elas continuassem a acontecer.
E ele disse que a pandemia, que a produção da CPI da pandemia era um lixo. Como o Sakamoto falou. Foi um lixo lá o que vocês produziram? O problema é que ele disse isso, não é? E a sociedade não o perdoou. A investigação na CPI da pandemia, ela se fez à luz do dia, com acompanhamento da sociedade. A pandemia teve, durante todo o seu funcionamento, uma aprovação da sociedade superior a 80%. Isso é impensável no mundo, uma instituição parlamentar, com os desgastes que a representação tem, que a política tem uma aprovação de 80% da sociedade. Nós mandamos o que foi investigado, com provas e mais provas, detalhadas, estrategicamente colocadas nos lugares que precisavam serem colocados, e ele tratou o que se investigou dessa forma, porque estava em campanha, primeiro, para o Supremo Tribunal Federal e agora para ser reconduzido. Por isso que ele passou a admitir a existência de fatos novos. Não há fatos novos nenhum. O que há no relatório denso, técnico, da Comissão Parlamentar de Inquérito são fatos comprovados, provas à exaustão, não foram arregimentadas por mim, mas pela comissão como um todo, pelas pessoas que foram agregadas em nome da Constituição e do papel que desempenham nos órgãos fiscalizatórios, de persecução penal, da Receita. Enfim, foi uma investigação da qual todos nós nos orgulhamos, que o país compreendeu bem, que pegou o Bolsonaro com quase 60% de popularidade e o deixou com 26% de aprovação. Não era esse o nosso propósito? Claro, o nosso propósito era salvar vidas e denunciar a responsabilidade dessas pessoas com a não vacinação, em função daquelas teses malucas, né? Mas isso também aconteceu. E o Aras, pelo conjunto do que fez na Procuradoria, ele não reúne hoje nenhuma condição para ser reconduzido. O presidente, senador, evidentemente, se entender que é o caso, pode indicá-lo, mas eu, como senador da República, até compreendo que, uma vez indicado, ele pode até ter um cenário favorável com relação à sua recondução. Mas eu exercitarei na plenitude, no limite, o meu mandato para, de uma forma ou de outra, impedir que ele seja aprovado no Senado Federal.